Olá, pessoal! Hoje nós estamos no nosso 6º episódio do nosso canal Made in Italy. E nós vamos falar hoje sobre um xadrez humano. Marquito, o que é isso, Marquito? Bom, nós estamos falando então no nosso 6º episódio sobre o xadrez humano. É o teatro, é um grande teatro a céu aberto, é um evento que acontece de 2 em 2 anos na cidade que a gente tem evidenciado muito também aqui no nosso Made in Italy, que é Marostica. Nós vamos começar, Nívia, com um vídeo. O vídeo tem 6 minutos, mas, querido internauta, prestem atenção nesse vídeo, o quanto é emocionante o início dessa partida de xadrez humano que é realizada na Praça do Escaque, lá em Marostica.
demais, né, gente? Um espetáculo, né? Um espetáculo que vocês podem observar pela vestimenta, pela riqueza de detalhes e de valores, inclusive. O valor de um espetáculo desse. Demais, demais, demais. Emocionante. E todos os detalhes. Marquito, mas quem é que vai poder contar para nós toda essa história? Essa história é um craque, né? Um grande amigo meu, um querido amigo, que ele é arquiteto, escritor, especializado em restaurações. Ele já foi presidente do conselho do Volksbank da Itália. É um craque. É o Roberto Zausa. Ele vai contar em 4 pequenos episódios que ele gravou para a gente. Ele vai contar a história do surgimento desse espetáculo. É um espetáculo teatral que participam 650 pessoas, né? E como é que surgiu isso? O idealizador desse projeto. Ele vai contar tudo para nós nos próximos 4 vídeos, pequenos vídeos que ele nos mandou. Verdade. Então vamos lá. Se preparem para cultura pura hoje. Cari amici di São Bernardo do Campo, è un piacere ritrovarvi a parlare di una città lontana ma vicina nel vostro cuore, la città di Marostica. Io purtroppo non riesco a parlare in brasiliano, quindi prego di far scorrere i sottotitoli, ma anche di far vedere le fotografie e le immagini che accompagnano queste mie pillole di storia di Marostica. Come ripeto, non parlo brasiliano, però mi permetto di leggere queste due righe in simpatia, in amicizia. Meus queridos amigos de São Bernardo do Campo, hoje vou levá-los a conhecer a história medieval de Marostica e a sua partida de xadrez com personagem vivos. Mi fermo qui. Il brasiliano non è il mio forte, però vi accompagno in una prima racconto che parte dal lontano 1923, un secolo fa, quando un giovane studente universitario, Francesco Pozza, si inventa di fare una partita a scacchi in pezzi bianchi e neri dipingendo la piazza col colore. E lì rappresentano una partita appunto a scacchi con cavalli, con pedoni, con armati, con il re, le regine, gli alfieri. E fu un successo totale. Tanto pubblico, ne parlò i giornali di mezza Italia e insomma fu veramente un avvio felicissimo di una storia che rimase però nel cassetto per molti anni. Eravamo nel 23, erano anni difficili, appena 5 anni dalla fine della Grande Guerra e bisognava attendere il passaggio alla Seconda Grande Guerra nel 54 per arrivare a vedere qualcosa di diverso. Então vejam, né? Ele menciona Francesco Pozza, que foi o idealizador, com toda uma dificuldade depois de 5 anos da Segunda Guerra, mas se tornou espetáculo que também, como ele falou, que já tem um século, Nívia, tem um século que acontece esse espetáculo lá na Piazza do Scacchi. Tudo na Praça de Marostica, aquela praça que nós mostramos para vocês, né? É isso mesmo. O piso é um grande tabuleiro de xadrez, né? E tudo acontece ali com as peças humanas. Então, é assim, o cavalo, ele entra um homem montado no cavalo. Mas isso tudo com vestimentas de época, como nós tivemos a oportunidade de ver logo no vídeo do início desse nosso episódio, né? Que está intitulado, viu, Nívia, como o xadrez humano da cidade de Marostica. É lindo, bem. É um espetáculo conhecido mundialmente, né? E vou sempre repetir aqui, ele acontece de 2 em 2 anos. É bem bacana. Agora, tem algumas fotos também, né, desse primeiro vídeo do Roberto Zausa. Ele mostra algumas fotos que é o que deu início. Olha aí, ó, o Francesco Pozza, né, que foi o idealizador
da partida, do xadrez humano. E tem algumas outras fotos também, Gabriel, faz favor. Olha aí, a praça com o tabuleiro, né, o piso, um grande tabuleiro, e as peças, seres humanos, né, todos vestidos a caráter. E vocês podem ver que, né, vai mostrar desde o comecinho de 1923 até os dias de hoje, que é esse vídeo que vocês conseguiram ver aí, acompanhar. Então, olhem a riqueza, olha a riqueza de detalhes de tudo quando começou. Aí, já você tem uma grande ideia de como é que isso acontece lá na praça, né? Verdade. E aí, esse desenho simboliza... Isso aí é tipo uma cartilha que eles fizeram na época, exatamente explicando o que porque ele tem uma história, né? Esse xadrez humano aí, ele tem uma história lá. Então nós vamos ver, ao longo do episódio, a gente vai saber detalhes e o desenrolar dessa história. Verdade. Vocês vão perceber que hoje aqui é cultura pura, né? Vocês estão tendo uma aula de história, não é, Marquito? Sim, é um espetáculo que começou em 1923, né? Então hoje nós estamos em 26, tem 103 anos que acontece isso. E eu não sei se nos próximos episódios, mas penso que o Roberto Zalza vai comentar. Mas é uma história de 1454. Ele vai falar disso. Ele vai falar nos próximos vídeos que ele mandou para nós. Será que nós já podemos passar, Nívia, o próximo vídeo do Roberto Zalza? Vamos ouvir mais um pouquinho do que ele tem para nos contar? Vamos lá, Gabriel. Gli anni passano, non succede nulla, accadono i terribili eventi della seconda guerra mondiale e arriviamo all'inizio degli anni 50. In quegli anni effervescenti dove tutto rinasce, dopo la guerra tutto riparte. E Marostica riprende la vecchia storia di 30 anni prima, quella della partita a scacchi, creandone una storia vera, una storia viva, inventando che la figlia del governatore della città, la bella Leonora, è contesa da due nobili cittadini, Vieri da Vallonara e Rinaldo d'Angaran. Ecco, nella contesa il governatore padre, il saggio governatore, siamo in epoca veneziana, l'ambientazione del 1454, il saggio padre fa giocare a scacchi i due contendenti pensando che al vincitore sarebbe andata sua figlia, la bella Leonora. Ed ecco quindi che bisognava vestire questa storia, costruirla, e venne chiamato a Marostica un regista, un personaggio incredibile, architetto, scultore, pittore, scenografo, personaggio veramente dalle grandi potenzialità. Costui era Mirko Vučetić. Mirko disegnò i costumi e disegnò le armi, le armature, disegnò i costumi delle dame, dei gentiluomini e dei paggi, ma costruì soprattutto una storia. Ed è quella che poi, ripresa, rimodernata, riaggiornata, stiamo vivendo fino ai giorni nostri. Questa è la storia della partita a scacchi a personaggi viventi. Então, nós podemos ver nos vídeos do Zalza a evolução desse espetáculo, né? Que aí a coisa foi, a cada ano, ela foi se reinventando, né? E nós vamos ver daqui para frente os vídeos atuais também. Mas vocês puderam ver que todo figurino, né, é uma história de 1454. Vou me adiantar um pouquinho aqui, Nívia, porque era um governador que tinha duas filhas. E quando ele fala de disputa, é porque tinham dois súditos que pleiteavam a mesma filha, né? A mesma filha, a Leonora, e se propuseram a fazer um duelo. E ele, sábio, como o Roberto falou, ele falou, não, aqui não pode morrer ninguém, então nós vamos fazer uma partida de xadrez. O ganhador
fica com a filha, pretendida. com a pretendida, e o perdedor fica com a outra filha. Até aí é que ele comentou nesse vídeo aí. E depois, mais adiante, nós vamos ver também algumas fotos que vai poder ilustrar também muito bem os detalhes, quando ele fala, né, que veio de armaduras, tá vendo? Que veio estilista, desenhou tudo, né, todos os figurinos, olha lá. Olha, as armaduras, né? Olha que interessante, gente. É todo um trabalho, né? É todo um projeto feito, né? É isso aí. Olha lá, as armas, né? Isso. As armas que eram tudo utilizadas desenhado, na época. né? Tudo já planejado, né? Pro evento. Sim, é muito técnico esse evento. Olha aí, os capacetes, né? De época. Muito, é uma coisa... muito. De muita, roupas. É muito grandiosa, de muita riqueza, né? Os detalhes das roupas, já colocado, pintado tudo na cor. Olha isso, gente. E os tecidos também, né, Nívia? O tipo de tecido que são veludo, utilizados até hoje, né? Olha o das mulheres, gente, a coisa mais linda. Olha os vestidos. Olha os adereços, né? Os enfeites da cabeça, cada um pensado, né? Frente... as costas, nossa, isso é tudo muito bem pensado, muito rico, né? É um espetáculo mesmo. É um espetáculo. É um espetáculo. E vamos ver ele contar mais um pouquinho sobre esse espetáculo, Riotinho? Sim. Agora ele mandou para nós um terceiro vídeo, né? Vamos ver, gente. Vamos ver. Faz favor, Gabriel, a terceira história dando continuidade. Do SCAC, sendo relatada pelo Roberto Zalsa. Isso mesmo, vamos ver. Oggi la partita è uno spettacolo biennale, viene giocato ogni 2 anni sulla piazza di Marostica, sempre nel primo e nel secondo weekend degli anni pari, quindi quest'anno 2026 vedremo la grande festa di settembre con le rappresentazioni del primo e del secondo weekend. Poi dovremo attendere al 2028. Sono oggi rappresentati e si presentano sulla piazza quasi 700 persone in costume e riprendono uno spaccato della vita del Medioevo di questa piccola città, con dame, gentiluomini, i principi, gli armati, i militari, i cavalli e poi ancora gli sbandieratori e i borghi della città e poi le ragazze, le popolane. Insomma, viene riproposto uno spaccato di vita medievale di un borgo storico. In questo borgo arriveranno le ambascerie delle nobili città del Veneto e di fronte a questa folla di personaggi, di costumi, verrà riproposta una partita a scacchi. Una partita che rappresenta un quarto d'ora nella storia dello spettacolo che si svilupperà per circa 2 ore e un quarto. E la partita è ripresa da un campionato del mondo, da una partita storica, partita molto importante, e viene riproposta appunto leggendo i vari movimenti dei pezzi bianchi e dei pezzi neri. Il tutto alla fine si tramuterà in una grande festa con uno spettacolo di fuochi di artificio meravigliosi che illumineranno di rosso il castello e la piazza. Olha aí, então, o vídeo do Roberto Zalsa, né, em que ele informa que de 2 em 2 anos, é sempre no mês de setembro do ano par, e isso acontece na primeira quinzena do mês de setembro. Esse ano de 2027 vai ocorrer por 2 finais de semana, o primeiro e o segundo final de semana da primeira quinzena de setembro. E ele ainda comenta, né, que são aproximadamente 700 pessoas, todas trajadas com a época, né, da época de 1454, em que a partida do xadrez mesmo acontece num quarto de hora de um espetáculo de quase 2 horas e meia, porque durante todo esse espetáculo tem apresentação das pessoas que jogam bandeira, de pessoas que, como a gente pôde ver no vídeo inicial, né, que tocam os tambores. Então tem muita coisa que acontece no espetáculo,
né, até que chega o momento do jogo do xadrez. Então vamos ver mais um pouquinho de fotografias do que ele está falando, né, Marquito? Sim, olha aí, essa é a praça, né? Já penso assim que nos dias de hoje, exatamente, em que começa com arqueiros, né, incendiando, vamos dizer assim, o piso da praça, que é quando onde realmente vai ter todo o espetáculo. Que vai acontecer todo o espetáculo, e o castelo inferior, né, que vocês veem ao fundo. Ele comentou, lógico, das peças brancas e das peças pretas, né, todos vestidos com o motivo da peça. Então o bispo está de bispo, o rei está de rei, a rainha, e assim por diante, né? Olha que bonito, olha que figurino, gente. Olha, exatamente, né, do que a gente viu nos desenhos, né? E a torre, vocês vejam a torre lá, olha, ela está simbolizada por uma estrutura ali de madeira, mas são as pessoas que carregam a torre, né? É o ser humano que carrega a torre. E aí já o rei e a rainha, tá? Peças brancas, né? A rainha branca. Mais pessoas assim do espetáculo num todo, né? Espetáculo num todo. Olha a riqueza de cores, né? De detalhes. E como ele falou, que a praça fica vermelha porque o espetáculo é encerrado com fogos de artifício. Né? Fantástico. Olha quem está... O que você está fazendo aí, Marquito? Então, no espetáculo existem 4 frades, né, que participam desse espetáculo aí. E realmente eu tenho esse orgulho, viu, e esse privilégio de já ter representado um frade, né, olhando da esquerda para a direita, eu sou o terceiro. Ter representado então a figura de um frade que faz com que o duelo pare, né, a mando do governador, e depois de toda a encenação, quando se casam as filhas com os pretendentes, os frades abençoam o casamento. É linda a história. Muito bonito mesmo, gente. E mais bonito ainda a gente vê um brasileiro, né? João Marcos Riotto participando dessa grandeza de espetáculo, né? Lhe foi dado, né, essa oportunidade. E conta um pouquinho qual é o sentimento que você tem por receber esse convite, Marquito. Olha, eu sou um simples munícipe, né? Que eu costumo falar isso sempre, que nascia em São Bernardo, lá na rua Paulo Afonso 67. E essa aproximação com a cidade de Maróstica realmente produziu muitas amizades, e queridas amizades, né? Queridos amigos. E num determinado momento, conversando com o presidente da Promaróstica, que não poderia mais ocupar o cargo de frade, porque ele, como autoridade, iria lá para o camarote de autoridades. Então ele falou: Marquito, você vai ocupar o meu posto de frade no SCAC. E eu, então, com essa orgulho, né, participei já por 2 vezes nesse espetáculo. É uma emoção única. Gente, e mais ainda para nós brasileiros, né, poder ser representado, né, pelo Marquito Riotto, que a gente diz que é nosso embaixador Brasil Maróstica. Que legal, que legal. É bem bom. Bacana, assim, é emocionante. Muito legal. Vamos ver mais um pouquinho o que o nosso amigo tem para dizer para nós, né? Ho appena parlato della partita a scacchi come viene giocata oggi e non posso non citare Marquito Riotto, il quale si veste ogni anno nei costumi da frate del Medioevo ed è un caro amico della città di Marostica. Ma oggi questa città ha proposto la sua partita a scacchi in molti scenari, in molti momenti nel mondo. Abbiamo avuto l'opportunità di essere presenti negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile, in Australia, in Germania e ancora negli Stati Uniti, a New York, a Filadelfia,
a Chicago, a Denver, insomma in molte realtà. Ma nel cuore di tutti noi rimane il ricordo di una partita a scacchi speciale giocata sulla piazza del Veracruz a São Bernardo do Campo nell'agosto del 1991. Fu uno spettacolo di popolo e di pubblico incredibile. Oltre ai nostri 150 ragazzi e figuranti che arrivavano dall'Italia, abbiamo potuto vestire e coinvolgere con noi circa 200 ragazzi e ragazze di São Bernardo. È stata una grande festa di giovani, una grande festa di simpatia che ha coinvolto veramente non solo noi che arrivavamo dall'Italia, ma soprattutto gli amici di São Bernardo. E con questo io, ricordando São Bernardo, ricordando al Veracruz quella partita del 91 nella quale venne costruito il castello come uno scenario di cartapesta e di legno, vi saluto presentandovi l'ultima immagine di una marostica notturna. In questo momento guardo fuori dalla finestra e vedo una luna meravigliosa che illumina le nostre mura. Alla prossima allora e arrivederci São Bernardo. Ciao Marquito, ciao a tutti ragazzi. Gente, vocês perceberam de onde ele falou? O que aconteceu? Em 1991, esse espetáculo veio para o Brasil e foi apresentado onde? Vocês perceberam onde que ele falou? Marquito, que riqueza, que coisa mais linda, esse espetáculo veio para o Brasil. Sim, ele menciona diversos países, né, que o espetáculo já foi apresentado, e em 1991, aconteceu em São Bernardo do Campo, ali no pavilhão da Veracruz, onde eles reproduziram a praça do escaque, né, com o tabuleiro de xadrez grande no piso, e também representaram o castelo inferior, que foi feito todo em madeira. Isso aconteceu em 1991 em São Bernardo do Campo. Vamos mostrar? Teve recorde de público. Nossa, que legal! E, inclusive, ia ser apresentado, acho que por 3 vezes, mas tiveram até que prorrogar uma 4ª apresentação, porque a procura foi muito grande. Foi um sucesso total em 1991, o escaque vivo, o xadrez humano em São Bernardo do Campo. Nós vamos ver as fotos e depois eu vou fazer uma pergunta para o Marquito, né, a respeito disso, que eu vou explicando para vocês daqui a pouquinho quais são os planos daqui para frente sobre esse espetáculo. E aí, Marquito, fala pra gente. A gente está trabalhando jornal, já com algum tempo. Saiu no jornal, São Paulo ABC, foi não é? Muito divulgado. A cobertura. Aí, uma cobertura lá, xadrez humano chega a São Bernardo do Campo. Foi toda uma divulgação. Olha lá, construíram, né, todo o cenário. Todo o castelo inferior feito em madeira, olha lá, a gente pode ver o detalhe da construção. Né? Olha e lá. aí pronto, lá nos pavilhões Veracruz, da Veracruz, isso. Mas no estacionamento, viu, Nívia, não foi dentro do pavilhão, isso foi construído fora. Até recentemente o escaque, o piso, estava lá com o xadrez. Não sei se hoje ainda se encontra. O que eu quero falar para vocês agora? O que é que o Marquito está articulando? Qual é o sonho? O que ele está pretendendo junto com os amigos, junto com os italianos? O que é que você está pretendendo fazer em relação a este espetáculo, Marquito? Olha, o sonho, né? O sonho é trazer mais uma vez o xadrez humano aqui para a cidade de São Bernardo do Campo, que é a cidade irmã de Maróstica. E é um sonho também de Maróstica, porque, sem dúvida, a importância que isso tem para a cidade e levar para o mundo seria o máximo, né? Vamos ver, a gente trabalha nisso. Um dia vai dar certo. Então, agora a gente faz um pedido, né? Para as pessoas que gostam dessa cultura, para as pessoas que, né, gostariam que esse espetáculo viesse para o Brasil.
procura o Marquito, toma um café, conversa, se juntem, né? Unidos somos capazes de muitos feitos. Então, de repente, uma autoridade, um empresário, um amigo apaixonado, vamos todo mundo se unir, vamos ver como a gente traz esse espetáculo para cá, né? Essa obra de arte, para que vocês possam, mais uma vez, essa geração que está aqui agora, possa assistir, né, esse espetáculo tão lindo. E Marquito, a gente já vai se despedindo desse episódio. Já acabou? Passa rápido os nossos 30 minutos. Mas tá bom, então, se está terminando o nosso episódio, que nós hoje falamos, né, do xadrez humano, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam e que passam a acompanhar, viu, o nosso canal Made in Italy, lá no YouTube, que nós já temos vários episódios, está numa sequência. Com certeza você vai gostar do que é que nós estamos apresentando. E faça a sua, interaja com a gente lá. Isso. Mande mensagem através do chat, né, que a gente vai respondendo a todas as suas observações. E se tiver ideia também, se tem alguma coisa que vocês queiram, de repente, porque a ideia nossa é ir mais uma vez agora para a Itália, né? Que a gente quer cobrir uma outra festa que tem lá para trazer para vocês. Mas assim, é com muita alegria, é com muito amor, né, Marquito? Que a gente tá fazendo aqui, né, esse podcast, querendo passar para vocês, para quem não teve oportunidade de ir, poder se aculturar, poder saber de todos esses detalhes, de todos esses espetáculos, das gastronomias, sem sair de casa, trazendo cultura para vocês. A gente fica muito feliz, né, Marquito? É isso mesmo. E olha, antes de terminar, eu quero agradecer ao querido amigo Roberto Zausa pela participação. Zausa, muito obrigado pela sua contribuição, sempre muito brilhante, né, no nosso podcast aqui, Made in Italy. Muito obrigado, Roberto Zausa. Eu também, eu quero agradecer. Eu tive o prazer de conhecê-lo. É um lorde, gente, muito educado, muito inteligente, como vocês viram, né? Um arquiteto renomado. Então, assim, para mim só foi um prazer enorme poder conviver e partilhar dias, né, com o nosso amigo Zausa. Muito obrigada. Tá bom. Até o próximo episódio, então, sempre com novidades bacanas para vocês. Até logo. Arrivederci. Tchau. Tchau.